Na noite de 27 de junho de 1877, uma tempestade violenta varria o interior de Pernambuco. Mas o verdadeiro estrago não estava nos ventos que derrubavam árvores ou nos raios que iluminavam o céu. O estrago real estava acontecendo dentro da casa grande da fazenda Santa Cruz, no silêncio terrível de um quarto no segundo andar. O coronel Ambrósio Ferreira de Melo, um dos homens mais poderosos e respeitados da região, subiu as escadas para falar com seu filho único e herdeiro Inácio. Abriu a porta sem bater, como sempre fazia, e o que ele viu do outro lado não apenas destruiu seus planos para o futuro, destruiu a própria fundação de quem ele acreditava ser. Inácio não estava sozinho, e a companhia que ele mantinha era a única que, naquela sociedade rígida e implacável, jamais poderia ser perdoada. O que se seguiu não foi uma conversa, foi o fim de uma dinastia. Esta é a história de como um segredo guardado a 7 chaves derrubou um império. Se você já sentiu aquele arrepio de saber que uma história vai mexer com você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo esses relatos esquecidos. Inscreva-se no Contos de Senzala para não perder nenhuma narrativa sobre os segredos que moldaram nosso passado. E me diga nos comentários, você acha que todo segredo, por mais enterrado que esteja, sempre encontra um jeito de vir à tona? Prepare-se. Vamos entrar agora nos corredores da Fazenda Santa Cruz. A Fazenda Santa Cruz não era apenas uma propriedade, era uma declaração. Fundada no início do século XIX, ela se estendia por léguas de cana-de-açúcar que brilhavam sob o sol forte do Nordeste. A Casa Grande, imponente com seus 3 andares de pedra e cal, dominava a paisagem como um castelo feudal. Tinha capela privativa, biblioteca vasta e jardins que eram o orgulho da região. Tudo ali gritava poder, riqueza e, acima de tudo, ordem. No comando desse império estava o coronel Ambrósio Ferreira de Melo. Aos 52 anos, viúvo há uma década, ele era o tipo de homem que parecia ter sido esculpido em pedra, não nascido de carne. Rígido, austero, profundamente religioso. Ia à missa 3 vezes por semana. Administrava seus negócios com precisão cirúrgica e exigia de todos ao seu redor, escravos, empregados e familiares, a mesma retidão moral que acreditava possuir. Para o mundo exterior, Ambrósio era o modelo perfeito de patriarca, mas dentro da Casa Grande o ar era rarefeito. Havia uma tensão constante, uma expectativa de perfeição que pesava sobre os ombros de todos. E ninguém sentia esse peso mais do que Inácio. Inácio Ferreira de Melo, aos 23 anos, era o herdeiro dourado. Bonito, educado, inteligente. Havia estudado direito em Recife, falava francês, citava poetas clássicos, era o projeto de vida do coronel. Ambrósio não via no filho apenas uma pessoa. Via a continuação de seu nome, a garantia de que o legado Ferreira duraria para sempre. Mas Inácio era diferente. Não da maneira que o pai pudesse apontar com clareza. Ele cumpria seus deveres, frequentava a igreja. Era educado com as visitas, mas havia uma melancolia nele, um distanciamento silencioso. Enquanto outros rapazes de sua idade frequentavam casas de jogo ou se gabavam de conquistas amorosas, Inácio preferia a solidão da biblioteca ou longas cavalgadas sem destino. O coronel atribuía isso à natureza sensível de intelectual. Dizia a si mesmo que o casamento curaria isso. Que uma boa esposa, filhos e a responsabilidade de administrar a fazenda transformariam Inácio no homem forte que precisava ser. Em 1874, 3 anos antes daquela noite fatídica, o coronel fez uma compra que parecia trivial. Adquiriu Miguel, um jovem escravizado de 19 anos, vindo de uma família falida de Recife. Miguel era alfabetizado, tinha modos polidos e falava bem.
O coronel pagou caro por ele, com a intenção específica de torná-lo secretário pessoal de Inácio. Ele vai te ajudar com a correspondência e os livros, disse o coronel ao filho. Um senhor precisa de alguém de confiança para as tarefas menores. Miguel foi instalado num quarto pequeno, próximo aos aposentos de Inácio. E assim, sem saber, o coronel Ambrósio colocou dentro de sua própria casa o catalisador de sua ruína. Nos 3 anos seguintes, a dinâmica na Casa Grande mudou de forma sutil, quase imperceptível para quem não prestasse muita atenção. Miguel tornou-se a sombra de Inácio. Estava sempre lá, ajudando com os livros, servindo o café, acompanhando o jovem senhor nas inspeções da fazenda. O coronel via isso com aprovação. Inácio finalmente está agindo como um senhor, comentava com o padre local. Tem seu escravo pessoal, mantém a ordem, está se preparando para assumir o comando. Mas havia alguém que via além, Joana. Joana era a mucama-chefe da casa. Estava lá há 20 anos, conhecia cada rangido do assoalho, cada segredo escondido nas dobras das cortinas. Era invisível, daquele jeito que só os escravos domésticos aprendiam a ser, presente em todas as conversas, mas nunca notada. Ela via os olhares, não eram olhares de senhor para servo, eram olhares de iguais, de cúmplices. Ela via como a voz de Inácio mudava quando falava com Miguel. Perdia a rigidez, ganhava uma suavidade que ele nunca mostrava ao pai. Via como Miguel, sempre respeitoso, tinha uma devoção que ia além do dever. Joana não comentava com ninguém. Sabia que conhecimento era perigoso, mas também podia ser uma arma. Guardava tudo, observava, esperava. Em maio de 1877, a pressão sobre Inácio aumentou. O coronel decidiu que era hora do filho casar. Escolheu Luísa, filha de uma família tradicional de Olinda. O noivado foi arranjado, a data marcada para dezembro. Inácio tentou resistir. Não estou pronto, pai. Preciso entender melhor a fazenda primeiro. Mas o coronel foi inflexível. Você tem 23 anos. Eu já tinha 2 filhos na sua idade. O nome Ferreira precisa continuar. Inácio aceitou, derrotado. Mas nas semanas seguintes, ele murchou, perdeu peso. As olheiras ficaram profundas. Andava pela casa como um fantasma. Miguel também mudou. Ficou distraído, derrubava coisas, esquecia ordens simples. A tensão na casa era palpável, como o ar antes de uma tempestade. E a tempestade veio, literalmente e figurativamente. Naquela noite de 27 de junho, a chuva batia nas janelas como se quisesse quebrá-las. O coronel estava em seu escritório, revisando os contratos de casamento. Estava satisfeito. Tudo estava se encaixando. O dote era bom, a família era respeitável, o futuro estava garantido. Ele pegou os documentos e decidiu mostrá-los a Inácio. Queria ver a assinatura do filho ali, selando o destino da dinastia. Subiu as escadas. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais. Chegou à porta do quarto de Inácio. Não bateu. Por que bater? Era sua casa, seu filho. Girou a maçaneta. A porta se abriu e o mundo do coronel Ambrósio Ferreira de Melo parou. O silêncio que se seguiu à abertura da porta foi mais ensurdecedor do que qualquer trovão lá fora. Inácio e Miguel estavam lá, juntos, e a cena não deixava margem para dúvidas, para interpretações inocentes, para desculpas. Não era apenas proximidade física, era intimidade. Era a quebra absoluta, total e irrevogável de todas as regras que sustentavam o mundo do coronel. Inácio se levantou num pulo, pálido como cera. Tentou falar, gaguejou algo incompreensível. Miguel ficou paralisado, o terror absoluto estampado no rosto. Ele sabia,
Todos sabiam que para ele aquilo era uma sentença de morte. O coronel não gritou. Sua reação foi muito mais aterrorizante. Uma calma gelada, mortal, desceu sobre ele. "Saia", disse ele para Miguel. A voz era baixa, quase um sussurro. Miguel hesitou, olhando para Inácio. "Agora", rugiu o coronel, e a máscara de calma rachou por um segundo. Miguel correu. Saiu do quarto tropeçando, fugindo como um animal caçado, desaparecendo no corredor escuro. O coronel fechou a porta. Ficou sozinho com o filho. Inácio tremia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Pai, eu..." Ambrósio levantou a mão. "Não ouse me chamar assim. Não agora." Ele olhou para o rapaz que criara, educara, em quem depositara todas as esperanças. E não viu seu filho. Viu uma aberração, viu um erro que precisava ser corrigido. "Vista-se", ordenou, "e desça para o porão." Inácio obedeceu, chorando silenciosamente. Joana viu quando eles desceram. O coronel vinha atrás, rígido, segurando um castiçal com a mão trêmula. Inácio ia à frente, cabeça baixa, como um condenado caminhando para o cadafalso. Eles entraram no porão. A porta pesada de madeira se fechou. A chave girou na fechadura. O que aconteceu naquele porão, nas horas e dias seguintes, nunca foi dito em voz alta nas rodas sociais de Pernambuco. Mas os ecos daqueles eventos assombrariam a casa para sempre. O coronel não via aquilo como tortura. Em sua mente distorcida pelo choque e pelo fanatismo moral, ele estava realizando um exorcismo. Acreditava que podia limpar o filho, que podia arrancar o pecado dele através da dor, da penitência, do medo. Joana ouvia. Do andar de cima, através das tábuas do assoalho, ela ouvia. Não eram apenas gritos de dor, eram diálogos dilacerantes. "Diga que se arrepende", gritava o coronel. "Diga que foi seduzido. Diga que foi um momento de fraqueza." E a voz de Inácio, fraca, quebrada, mas surpreendentemente firme. "Eu não posso mentir, pai. Não sobre isso." Isso enfurecia Ambrósio ainda mais. A recusa do filho em admitir o erro era vista como obstinação diabólica. "Então vou tirar isso de você à força", o som do chicote. Joana tapava os ouvidos, mas o som entrava pelos ossos. No segundo dia, o silêncio começou a predominar. O coronel saía do porão apenas para buscar água ou pão seco. Estava com a aparência terrível. Olhos fundos, barba por fazer, roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 24 horas. Joana tentou intervir do jeito sutil que podia. "Coronel, o menino precisa comer algo forte. Ele comerá quando estiver limpo", respondeu Ambrósio sem nem olhar para ela. No terceiro dia, a tempestade havia passado, mas a atmosfera na casa era ainda mais pesada. De manhã cedo, Joana ouviu um grito diferente vindo do porão. Não era de Inácio, era do coronel. Um uivo, um som de animal ferido. Ela correu, desceu as escadas, ignorando todas as regras de não se intrometer. A porta do porão estava aberta. Lá dentro, a luz fraca de uma vela quase no fim, o coronel estava ajoelhado no chão de terra batida. Ele segurava Inácio nos braços. O rapaz estava imóvel. A cabeça pendia para trás. O peito não se movia. "Inácio", chamava o coronel, a voz quebrada, infantil. "Inácio, acorde. Acabou. Você está limpo agora. Acorde." Mas Inácio não acordaria. O tratamento tinha ido longe demais. O corpo frágil, o estresse, a dor. O coração do jovem simplesmente parara. O coronel Ambrósio Ferreira de Melo havia matado seu único filho tentando salvá-lo. Quando ele viu Joana na porta, seus olhos mudaram. O choque deu lugar ao pânico. E depois, ao cálculo frio de um homem que percebe que seu mundo acabou, mas que ainda precisa manter as paredes de pé. "Ele se foi", disse o coronel, a voz subitamente dura, sem emoção. O coração falhou. Deve ter sido o susto, a vergonha. Joana não disse nada.
Apenas olhou para o corpo do rapaz, que vira crescer. "Ajude-me", ordenou o coronel. "Vamos levá-lo para o quarto. Ninguém pode saber que ele morreu aqui. Ninguém." Eles carregaram o corpo, lavaram-no, vestiram-no com roupas de dormir limpas, colocaram-no na cama grande de dossel. Parecia que Inácio estava apenas dormindo. O coronel então se virou para Joana. "Se você abrir a boca sobre o porão, sobre qualquer coisa que viu ou ouviu, eu juro diante de Deus que você vai desejar ter morrido junto com ele." Joana baixou a cabeça. "Sim, senhor." Mas por dentro, o medo tinha dado lugar a outra coisa. Um frio na barriga, uma certeza. Aquilo não ficaria assim. O coronel compôs o rosto, desceu as escadas, chamou os outros criados. "Uma tragédia", anunciou a voz embargada de um pai em luto. "Meu filho, meu Inácio. Deus o levou durante o sono." O choro das escravas foi genuíno. Elas gostavam de Inácio. Mas o coronel sabia que havia uma ponta solta, uma ponta perigosa. Miguel. O escravo sabia a verdade. Sabia por que a briga começara. Se falasse, se contasse o que vira no quarto, a reputação de Inácio e a do coronel estaria arruinada para sempre. Ambrósio precisava de um culpado e precisava de silêncio. Então, naquele momento de dor suprema, ele concebeu a mentira final. Chamou seus capatazes. "Inácio não morreu de causas naturais", disse ele, os olhos faiscando de ódio fabricado. "Aquele escravo, Miguel." Ele tentou roubar o quarto. Inácio acordou. Eles lutaram. Miguel o matou e fugiu. Os capatazes, leais e furiosos, pegaram suas armas. "Tragam-no", ordenou o coronel. "Vivo ou morto, mas tragam." A caçada começou. Miguel não tinha ido longe. O terror paralisa tanto quanto impulsiona. Ele havia se escondido num antigo depósito de ferramentas abandonado na orla da fazenda. Passou 3 dias ali, encolhido, sem comer, bebendo água da chuva, tremendo de frio e medo. Ele não sabia que Inácio estava morto. Achava que o coronel o castigaria, talvez o vendesse para longe. Tinha esperança, ingênua, desesperada, de que Inácio intercedesse por ele, de que o amor que compartilhavam valesse de algo. Quando ouviu os cães latindo, soube que era o fim. Os capatazes o encontraram em questão de horas. Não houve chance de fuga. Foi arrastado para fora, agredido, amarrado. "Assassino!" gritava um dos homens. "Matou o menino Inácio." Miguel arregalou os olhos, o choque superando a dor física. "Não, eu nunca... Inácio está morto? Não finja." O capataz bateu nele com o cabo do chicote. O coronel contou tudo. Levaram-no de volta à Casa Grande. O coronel esperava na varanda. Estava vestido de preto, a imagem perfeita do luto e da justiça vingativa. Miguel foi jogado aos pés dele. "Coronel, eu juro, eu não fiz nada", soluçou Miguel. "Inácio, cale a boca." O coronel chutou o rosto dele. "Não ouse pronunciar o nome dele com essa boca suja." Ele ordenou que levassem Miguel para o mesmo porão onde Inácio morrera horas antes. "Façam ele confessar", disse o coronel aos capatazes. "Quero a confissão assinada antes que o delegado chegue." O que aconteceu com Miguel não foi um interrogatório. Foi uma execução lenta. Ele precisava confirmar a história do coronel. Precisava dizer que era um ladrão, um assassino, um monstro. Precisava limpar o nome de Inácio, assumindo a culpa por sua morte. Joana mais uma vez ouviu, mas desta vez os gritos não duraram dias. Miguel era fraco, estava aterrorizado e com o coração partido pela notícia da morte de Inácio. A dor física era insuportável, mas a dor de saber que Inácio se fora era pior. Em algum momento daquela noite, ele desistiu. Talvez tenha pensado que se confessasse, a dor pararia. Talvez quisesse apenas morrer rápido para encontrar Inácio, onde quer que ele estivesse. Ele confessou, assinou,
Ou melhor, manchou com o dedo, pois suas mãos estavam quebradas demais para segurar uma pena, o papel que o coronel colocou à sua frente. Eu, Miguel, confesso que matei meu senhor Inácio Ferreira de Melo durante uma tentativa de roubo. Com o papel em mãos, o coronel chamou as autoridades. O delegado, amigo da família, nem questionou. O corpo de Inácio já estava sendo preparado para o velório. O médico da família atestou trauma causado por luta como causa da morte, ignorando convenientemente as marcas de chicote nas costas que não combinavam com uma luta de defesa. Tudo foi arranjado, tudo foi limpo. O enterro de Inácio foi o maior que a região já vira. Centenas de pessoas compareceram. O coronel chorou copiosamente sobre o caixão, recebendo o consolo de todos. Um pai santo, diziam as senhoras. Perder o filho assim, para a violência de um escravo ingrato. 2 dias depois, Miguel teve seu destino selado. Não houve julgamento formal. A justiça para um escravo que matava seu senhor era rápida e brutal. Ele foi levado para a praça da cidade vizinha. Uma forca improvisada foi montada. A multidão gritava, jogava pedras. O coronel assistiu da primeira fila. Queria ver. Precisava ver o último vestígio daquele segredo desaparecer. Miguel subiu no cadafalso com dificuldade. Seu rosto estava irreconhecível pelos inchaços, mas seus olhos procuraram o coronel. Não havia ódio neles, apenas uma tristeza infinita. Quando o alçapão se abriu, a multidão aplaudiu. O coronel respirou fundo. Acabou. A honra estava salva. O segredo estava enterrado. Inácio seria lembrado como uma vítima inocente. A dinastia Ferreira, embora sem herdeiro, manteria seu nome limpo. Ele voltou para a fazenda, entrou na casa vazia e silenciosa e começou a beber. Joana continuou servindo o jantar, arrumando as camas, limpando o pó, mas naquela noite ela pegou um caderno pequeno que escondia sob o colchão de sua cama na senzala doméstica e começou a escrever. Ela não sabia ler ou escrever muito bem, aprendera escondida, ouvindo as lições de Inácio quando ele era criança, mas sabia o suficiente. Dia 27 de junho, o coronel subiu, a porta abriu. Eu vi. Ela registrou tudo. O que viu, o que ouviu, as datas, os horários, era sua única arma e ela sabia que precisava ser usada com precisão cirúrgica. O tempo passou, a fazenda mergulhou num luto perpétuo. O coronel nunca mais foi o mesmo. A fachada de homem forte começou a rachar. Ele via Inácio nos cantos escuros da casa, ouvia a voz de Miguel no vento. Parou de ir à igreja, parou de cuidar dos negócios. A cana apodrecia nos campos. Joana observava a decadência. Via a justiça divina agindo lentamente, mas sabia que Deus às vezes precisava de uma mãozinha. 1 ano se passou. Em junho de 1878, um novo padre chegou à paróquia. Padre Augusto, jovem, idealista, vindo de Recife. Não devia favores ao coronel. Não fazia parte da velha rede de silêncio. Joana viu sua chance. Numa tarde de domingo, ela foi à igreja. Esperou até que todos saíssem. Entrou no confessionário. Padre, eu preciso confessar, disse ela. Mas não um pecado meu, um pecado que testemunhei. E contou sobre o quarto, sobre o porão, sobre a morte de Inácio, sobre a inocência de Miguel. O padre ouviu em silêncio chocado. Minha filha, isso é muito grave. Você tem provas? Joana tirou o caderno debaixo do xale, passou-o pela grade. Está tudo aqui, padre. Tudo o que aconteceu. O padre leu. E à medida que lia, seu rosto empalidecia. Ele sabia que estava segurando uma bomba. Se revelasse isso, destruiria a família mais poderosa da região. Poderia causar uma revolta, poderia colocar sua própria vida em risco. Mas ele olhou para o crucifixo na parede.
A verdade vos libertará. Ele sabia o que precisava fazer. O padre Augusto não agiu de imediato. Ele sabia que enfrentar um homem como o Coronel Ferreira exigia mais do que apenas a palavra de uma escrava, mesmo que escrita. Precisava de confirmação. Precisava de aliados. Ele começou a investigar discretamente. Primeiro, procurou o médico que assinou o atestado de óbito de Inácio. Dr. Siqueira era um homem velho, cansado e, segundo os rumores, gostava demais de conhaque. O padre o encontrou na taverna local. Sentou-se ao lado dele. Doutor, preciso de um conselho espiritual, começou o padre, astuto. Se um homem mente sobre a causa da morte de alguém para proteger uma família, ele comete pecado mortal? O médico tremeu, derrubando algumas gotas de bebida na mesa. Padre, há coisas que é melhor deixar enterradas. O corpo de Inácio pode estar enterrado, disse o padre suavemente. Mas a verdade não apodrece. Doutor, eu sei que ele não morreu de ataque cardíaco. Sei das marcas. O médico olhou ao redor, apavorado. Depois sussurrou. Eram marcas horríveis, costas retalhadas, carne viva. Nunca vi nada igual. O coronel disse que ele tinha caído, mas ninguém cai daquele jeito. E o senhor assinou o atestado mesmo assim. Eu tinha escolha. O coronel é dono dessa cidade, padre. Se eu recusasse, quem garantiria que eu não sofreria um acidente? Era a confirmação que o padre precisava. O próximo passo foi mais arriscado. Ele foi até a fazenda. O coronel o recebeu na biblioteca. A casa estava sombria, empoeirada. O próprio coronel parecia um espectro, magro, mãos trêmulas, cheiro de álcool disfarçado por hortelã. A que devo a honra, padre? Perguntou Ambrósio, sem oferecer assento. Vim falar sobre a alma de Inácio, disse o padre direto. E sobre a sua, o coronel enrijeceu. Minha alma vai bem. Obrigado. Vai mesmo? O padre tirou o caderno de Joana do bolso. Porque dizem que o sangue inocente clama aos céus. E aqui diz que há muito sangue inocente nesta casa. O coronel olhou para o caderno. Reconheceu a letra tosca. Onde conseguiu isso? Não importa. O que importa é o que está escrito. Inácio não morreu de doença. E Miguel não era assassino. O coronel soltou uma risada seca, sem humor. Palavras de uma escrava? Ninguém vai acreditar nisso. Eu acredito, disse o padre. O médico acredita, e Deus sabe que é verdade. Ambrósio se levantou furioso. Saia da minha casa, agora. Eu vou sair, disse o padre calmo, mas a verdade vai ficar. Coronel, o senhor tem uma escolha. Confesse, limpe o nome daquele rapaz que o senhor enforcou. Dê paz à memória do seu filho. Inácio era um pervertido, gritou o coronel, perdendo o controle. Um doente, eu tentei salvá-lo. A confissão escapou. O padre sentiu um arrepio. Então é verdade, o senhor o matou. O coronel desabou na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. Eu não queria matá-lo, eu só queria que ele fosse homem, que fosse digno. O padre olhou para aquele homem destruído e sentiu pena, não do assassino, mas da alma torturada. Coronel, o senhor não pode esconder isso para sempre. Eu não posso absolver o senhor se não houver reparação pública. O padre saiu, mas ele sabia que o coronel não confessaria publicamente. Homens como ele preferiam a morte à desonra. Então, o padre fez o impensável. No domingo seguinte, durante a missa principal, com a igreja lotada, ele subiu ao púlpito. O coronel não estava lá, mas toda a elite da cidade estava. Irmãos, começou o padre, a voz ecoando. Hoje não vou falar de parábolas antigas. Vou falar de um pecado que vive entre nós. Um pecado de orgulho, de mentira, de sangue. Um murmúrio correu pelos bancos. Há um ano, enterramos 2 jovens. Um foi chorado como vítima, o outro amaldiçoado como assassino. Mas eu lhes digo hoje, diante de Deus, os papéis estavam invertidos.
O silêncio era absoluto. A verdade foi trazida a mim por uma testemunha corajosa e confirmada por aqueles que viram as marcas. Inácio Ferreira não foi morto por Miguel. Inácio morreu nas mãos de quem deveria protegê-lo. E Miguel morreu inocente, bode expiatório de um orgulho que não aceitava a verdade. O choque foi físico. Pessoas prenderam a respiração. Senhoras abanaram-se freneticamente. O nome dessa família não será dito aqui, pois todos sabem de quem falo. Mas a justiça de Deus não pode ser silenciada por títulos ou terras. O sermão acabou. O padre desceu. A cidade explodiu. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O padre acusou o coronel. Inácio foi morto pelo pai. Miguel era inocente. Os amigos do coronel tentaram defendê-lo, chamando o padre de louco, de subversivo. Mas a dúvida estava plantada. E a dúvida, numa sociedade baseada em aparências, é um veneno lento. Na fazenda, Joana continuava seu trabalho. O coronel não a demitiu, não a castigou. Talvez porque soubesse que seria inútil. Talvez porque, no fundo, quisesse que acabasse. Ele passava os dias trancado no escritório. Bebia. Olhava para o retrato de Inácio na parede. As visitas pararam. Os convites cessaram. Os trabalhadores começaram a ir embora, temendo a maldição da casa. O Império Ferreira estava desmoronando. E então, a justiça dos homens, lenta e tardia, começou a se mover. Um promotor público, instigado pelo escândalo e pressionado por inimigos políticos do coronel, abriu um inquérito. Intimou Joana, intimou o médico. Pela primeira vez na história da região, a palavra de uma escrava e a suspeita de um crime moral pesavam mais do que o dinheiro de um coronel. O cerco se fechou. O coronel Ambrósio recebeu a intimação judicial numa terça-feira cinzenta. O oficial de justiça, um homem que antes tiraria o chapéu para ele, entregou o papel com um olhar de desprezo mal disfarçado. "O senhor deve comparecer à delegacia na quinta-feira", disse o oficial, "para prestar esclarecimentos sobre a morte de Inácio Ferreira de Melo e do escravo Miguel." O coronel pegou o papel. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia ler. Aquilo era o fim. Ser interrogado como um criminoso comum. Ter seus segredos expostos num tribunal. Ouvir os detalhes do que vira naquele quarto serem debatidos por advogados e jornalistas. Ter que explicar por que batera no próprio filho até a morte. Ele não suportaria. Naquela noite, ele chamou Joana. Ela veio à biblioteca. Estava mais velha, cansada, mas seus olhos ainda tinham aquela firmeza inquebrável. "Você conseguiu", disse o coronel, a voz rouca. "Você destruiu minha vida." "O senhor destruiu sua vida sozinho, coronel", respondeu Joana sem medo. "Eu só contei a verdade." "Por quê?", perguntou ele, genuinamente confuso. "Eu te dei casa, comida. Inácio gostava de você. Por que fazer isso?" "Justamente porque Inácio gostava de mim", disse ela. "E porque Miguel não merecia morrer como bicho. E porque alguém precisava dizer que o o senhor fez não foi amor, foi orgulho." O coronel baixou a cabeça. "Eu amava meu filho. O senhor amava a ideia dele. O senhor amava o nome Ferreira. Mas o menino de carne e osso, o senhor o quebrou." Ambrósio ficou em silêncio por muito tempo. "Vá embora, Joana", disse ele finalmente. "Pegue suas coisas. Você é livre. Todos são livres. Mandei o feitor avisar. Acabou." Joana assentiu. Não agradeceu. Liberdade dada por remorso não merecia gratidão. Ela saiu da sala. O coronel ficou sozinho. Olhou para as estantes cheias de livros que Inácio lia, para a cadeira onde o filho costumava sentar, para a janela que dava para o cemitério onde Inácio estava enterrado. Ele se levantou, foi até o armário de bebidas. Pegou não uma garrafa de conhaque, mas um frasco pequeno de vidro escuro que guardava para matar ratos no celeiro.
Arsênico. Sentou-se à sua mesa, pegou papel e pena. Escreveu por 1 hora. Não era uma defesa. Não era um pedido de desculpas. Era um relato, frio, detalhado, brutalmente honesto. Eu, Ambrósio Ferreira de Melo, confesso diante de Deus e dos homens. Ele admitiu tudo. O choque ao ver o filho, a fúria, o castigo, a morte acidental, a mentira sobre Miguel. Não peço perdão, pois o que fiz não tem perdão nesta terra. Fiz o que acreditava ser meu dever de pai cristão, mas o resultado foi obra do demônio. Matei o que mais amava tentando purificá-lo. Assinou. Colocou a carta no centro da mesa. Despejou o pó branco num copo de vinho. Misturou. Olhou uma última vez para o retrato de Inácio na parede. O jovem sorria, congelado numa inocência que o pai lhe roubara. Vou encontrar você, meu filho, sussurrou Ambrósio. E talvez lá, onde não existem nomes nem heranças, você possa me perdoar. Ele bebeu. A morte por arsênico não é rápida, nem indolor. É uma agonia que queima por dentro. O coronel se contorceu no chão da biblioteca por horas, sozinho, no escuro. Gritou, mas não havia ninguém para ouvir. Os criados já tinham ido embora, libertos. Ele morreu como viveu seus últimos dias. Isolado, em dor, prisioneiro de suas próprias escolhas. Foi encontrado na manhã seguinte pelo padre Augusto, que viera tentar uma última conversa. A notícia do suicídio correu à região. O coronel se matou. Deixou carta confessando tudo. A carta foi publicada nos jornais. Foi o escândalo da década. A dinastia Ferreira, que parecia inabalável, tinha se autodestruído em um ciclo de violência e mentiras. Não houve honras no enterro do coronel. Foi sepultado num canto afastado do cemitério, longe de Inácio. A igreja permitiu o enterro em solo sagrado apenas por misericórdia, mas sem missa solene. A fazenda Santa Cruz ficou vazia. Os credores vieram como abutres. Dívidas que o coronel ignorara no último ano se acumularam. A propriedade foi retalhada, vendida em pedaços. A casa grande foi trancada, seus móveis vendidos em leilão. Mas e Joana? Joana pegou suas poucas coisas e foi para Recife. Era uma mulher livre agora, mas carregava o peso da história. Ela não se sentia vitoriosa. Como se sentir vitoriosa quando o prêmio era um cemitério cheio? Mas sentia paz. Havia cumprido sua promessa silenciosa a Inácio e Miguel. A verdade tinha sido dita. O nome de Miguel, embora ele estivesse morto, estava limpo nos registros oficiais. A carta do coronel inocentava o escravo. Joana encontrou trabalho numa casa modesta na cidade. Viveu o resto de seus dias de forma simples. Nunca casou, nunca teve filhos. Dizia que já tinha visto o suficiente de famílias para uma vida inteira. Mas ela guardou o caderno e, às vezes, à noite, ela o relia. Não para reviver a dor, mas para lembrar que mesmo num mundo onde coronéis tinham poder de vida e morte, a verdade ainda tinha força. A casa grande da fazenda Santa Cruz começou a cair em ruínas. O mato cresceu nos jardins. O telhado cedeu, diziam que era assombrada, que em noites de tempestade podia-se ouvir gritos vindos do porão, que 2 figuras jovens eram vistas andando pelos corredores de mãos dadas. Lendas, histórias para assustar crianças. Mas a verdadeira história, a que Joana escreveu, era muito mais assustadora do que qualquer fantasma, porque falava de monstros reais. Monstros feitos de orgulho, de preconceito, de um amor distorcido que preferia a morte à aceitação. Anos se passaram. A monarquia caiu. A escravidão foi abolida oficialmente em 1888, 10 anos depois que o coronel libertou seus escravos por culpa. O mundo mudou. Mas em Pernambuco, a história do coronel que matou o filho virou folclore. Era contada em sussurros, mudando de versão conforme quem contava. Às vezes, Inácio era um mártir, às vezes um louco, às vezes Miguel era um sedutor, às vezes uma vítima.
Mas em 1902, pouco antes de morrer, Joana, já uma senhora idosa de 69 anos, decidiu falar uma última vez. Um historiador local, interessado nas lendas da região, a encontrou. Dona Joana, a senhora estava lá? Perguntou ele. Joana, sentada em sua cadeira de balanço, olhou para ele com olhos cegos pela catarata, mas lúcidos na memória. Eu estava, eu vi. E ela contou. Não a versão dos jornais, não a versão da carta do coronel, a versão humana. Falou de como Inácio ria quando estava com Miguel, de como eles liam poesia juntos, de como, naquele mundo brutal e feio, eles tinham encontrado algo bonito. O pecado não foi o que eles fizeram, disse Joana. O pecado foi o mundo não permitir que existissem. O historiador anotou tudo. E o coronel? Perguntou ele. Era um monstro? Joana pensou. Era um homem com medo, disse ela. Medo do que os outros iam dizer. Medo de perder o controle. Medo de que o mundo dele não fosse tão perfeito quanto ele achava. O medo transforma homens em monstros, moço. Essa entrevista foi guardada nos arquivos históricos de Pernambuco. Por décadas ficou esquecida. Até que, nos anos 50, a Casa Grande foi comprada por um descendente distante da família Ferreira que queria restaurar a propriedade. Durante a reforma, encontraram algo no porão. Escondido atrás de uma pedra solta na parede, havia um pequeno pedaço de papel amarelado e quase desfeito. Era um bilhete de Inácio, escrito provavelmente durante aqueles 3 dias de agonia. A letra era trêmula, manchada de sangue seco. Se alguém encontrar isso, saiba que eu não me arrependo. O amor não é doença. A doença é o ódio que tenta curá-lo. Miguel, se você estiver vivo, fuja. Viva, eu te amo. O bilhete mudou tudo. Não era mais apenas uma história de crime e castigo. Era uma história de resistência. O descendente, tocado, decidiu não esconder o achado. Doou o bilhete para o museu da cidade. Inácio deixou de ser apenas a vítima do pai. Tornou-se uma voz que atravessou o tempo, vinda de um porão escuro, em 1877, para dizer ao futuro: nós existimos. O túmulo de Miguel, que nunca tinha sido encontrado, permaneceu perdido. Mas no memorial da família, uma placa foi adicionada ao lado do túmulo de Inácio. Não pelo descendente, mas por grupos que começaram a visitar o local. A placa não tinha nome oficial. Apenas dizia: e também para Miguel. A Fazenda Santa Cruz tornou-se um lugar estranho. Turistas iam lá para ver a arquitetura, mas saíam falando da história. O porão, restaurado, mas mantido vazio, tinha uma energia pesada. Alguns diziam sentir tristeza, outros uma raiva fria. Mas Joana, onde quer que estivesse, devia estar sorrindo. Porque a verdade não apenas apareceu, ela perdurou. Ela venceu o dinheiro, venceu o poder, venceu o tempo. A dinastia Ferreira acabou. O nome desapareceu da lista dos grandes produtores de açúcar. Mas a história de Inácio e Miguel ficou. E talvez essa seja a verdadeira justiça. Não a punição do culpado, mas a memória da vítima. O coronel Ambrósio queria que o filho fosse lembrado como um Ferreira perfeito. Em vez disso, Inácio é lembrado como um ser humano que amou o proibido e pagou o preço. E o coronel é lembrado como o homem que destruiu o próprio coração por causa de uma regra que o tempo provou ser cruel e inútil. A história poderia terminar aí, com ruínas, túmulos e memórias. Mas histórias como essa têm ecos. Décadas depois, na mesma cidade onde tudo aconteceu, um jovem rapaz encontrou o livro que contava o caso da Fazenda Santa Cruz. Ele vivia uma situação parecida: medo da família, medo da sociedade, medo de ser quem era. Ele leu sobre Inácio, leu o bilhete encontrado no porão. O amor não é doença, e aquilo lhe deu coragem. Não para enfrentar um chicote, felizmente os tempos eram outros, mas para enfrentar o silêncio.
Ele falou com os pais. Houve dor, houve choque, mas não houve porão. Não houve morte. Porque histórias antigas, quando contadas, nos ensinam a não repetir os mesmos erros. O legado de Inácio e Miguel não foi o fim da dinastia Ferreira. Foi a sobrevivência de outros que vieram depois. A Casa Grande hoje é um museu. O guia, um senhor local, conta a história para os visitantes. Ele não esconde nada. Fala do porão, fala do chicote, fala da carta do coronel e do caderno de Joana. A história dói, diz ele aos turistas, mas ela cura também, se a gente tiver coragem de olhar para ela. No jardim da casa, onde o coronel costumava passear orgulhoso de suas terras, agora crescem flores selvagens. A natureza retomou o que era dela. A ordem rígida de Ambrósio Ferreira deu lugar ao caos colorido da vida que continua, independente das regras dos homens. Joana, a mucama invisível, tornou-se a personagem mais forte dessa trama. Sem ela, tudo teria sido enterrado como morte natural e escravo fugitivo. Ela provou que não existe ninguém pequeno demais para mudar a história. Basta ter olhos para ver e coragem para falar. O coronel achava que era o protagonista, que o mundo girava em torno de sua honra e seu nome. Ele estava errado. Os protagonistas eram os dois jovens no quarto e a mulher que ouvia no corredor. Eles venceram, não em vida, mas na eternidade da memória. Hoje, quando a tempestade cai sobre a região de Santa Cruz, os moradores mais velhos ainda dizem: é noite de Coronel Ambrósio. Significa uma noite de fúria inútil, de barulho que não muda nada, porque depois da tempestade, o sol sempre nasce e a verdade sempre aparece sob a luz. O segredo que deveria ter salvado a dinastia foi o que a matou, e o amor que deveria ter sido a vergonha da família tornou-se sua única humanidade. Inácio Ferreira de Melo não perpetuou o nome do pai através de filhos. Ele perpetuou a si mesmo através da verdade. E isso é um legado muito maior do que qualquer fazenda de cana-de-açúcar. Essa história nos deixa com um gosto amargo na boca, mas também com uma reflexão necessária. Quantas vezes ao longo da história o certo e o errado foram definidos por quem tinha o poder de punir? O coronel Ambrósio não era um monstro de contos de fadas. Ele era um homem convicto de que estava fazendo o bem, de que estava salvando a alma do filho. E é justamente isso que torna tudo tão assustador. O mal muitas vezes não vem com chifres e tridente, mas com boas intenções distorcidas por preconceito e rigidez. Inácio e Miguel pagaram o preço máximo por tentarem ser verdadeiros em um mundo que exigia máscaras. Mas graças à coragem de Joana, o silêncio não venceu. Hoje, olhamos para trás e julgamos o coronel. É fácil odiá-lo. Mas a história serve para que a gente olhe também para o presente, onde ainda existem porões, onde ainda sacrificamos pessoas no altar das aparências. O canal Contos de Senzala existe para isso, para desenterrar o que foi escondido, para dar voz a quem foi silenciado, para lembrar que a nossa história é feita de sangue e dor, mas também de resistência e amor que sobrevive à morte. Se essa narrativa tocou você, se fez você pensar sobre o peso dos segredos e o valor da verdade, compartilhe este vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir que o amor não é doença. Deixe seu like se você apoia o resgate dessas memórias. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E nos comentários quero saber, na sua opinião, Joana fez justiça ou apenas vingança? Existe diferença quando a lei dos homens é injusta? Obrigado por ouvir até aqui. A Fazenda Santa Cruz pode estar em ruínas, mas as vozes de Inácio, Miguel e Joana continuam ecoando. Cabe a nós escutar. Até a próxima história. Aqui, em Contos de Senzala.